Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez à nossa conversa. Ainda é bem cedo, está friozinho, tá bom? E você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, peço a você que se inscreva, tá bom? Você se inscrevendo, você nos ajuda a ajudar mais uma pessoa. Então, peço a você que se inscreva, curte os nossos vídeos, né? Comente e compartilhe. Assim o nosso canal vai chegar mais longe e podemos ajudar pelo menos uma pessoa, tá bom? Então, pessoal, meus queridos irmãos, está frio, o inverno está chegando, estamos no mês de maio, né? E aqui na nossa região sudeste, né, já começa as temperaturas caírem, tá certo? E hoje eu estou com essa blusa aqui, ó, tá certo? Aí. Você pode ver que ela é uma blusa de estilo africano, tá entendendo? Eu ganhei de um amigo quando estive na África agora há poucos dias. Eu estive por 60 dias no continente africano, lá no país Angola. Fiquei sediado na capital Luanda, capital de Angola, certo? É um país bonito, povo bonito, um povo que tem potencial para ser, né, um grande povo, tá? Pessoas hospitaleiras, te tratam bem, e eu me senti em casa estando ali em Angola, tá? São pessoas entusiasmadas, constantemente perguntam se você está gostando do país, gostando da cidade, gostando do ambiente, né? E quando você estiver lá na Angola, você ter que visitar Angola algum dia, tá? Eu sugiro você comer o fuji, tá? Eles têm vários tipos de alimentação da culinária deles lá, típica do país, que são excelentes. E uma delas é o fuji, tá? O fuji é feito do milho branco, tá? Com galinha com caldo, é top. O dia que você for em Angola, eu te convido a você comer, né, o fuji. É uma comida excelente, uma comida leve, excelente e nutritiva, tá bom? Eu quero mandar um grande abraço aqui aos meus irmãos lá da Angola. A igreja que estive frequentando lá nos dias que estive lá, em 60 dias, foi a igreja Ministério Deus da Graça, cujo pastor é o pastor Emanuel Miguel, tá certo? E também está o meu filho, o pastor Rafael, tá bom? E vários outros pastores que estão ali naquela igreja. Um grande abraço a todos, os jovens, as crianças, as vovós, enfim, as famílias que nos acolheram ali. Um grande abraço. Essa camisa que estou vestindo hoje é homenagem a vocês, tá? Quem me deu essa camisa de presente foi o meu querido pastor Emanuel Miguel. Ele me deu duas, né? Essa aqui é maneira, eu gostei dela, tá certo? Quando eu voltar lá, dessa vez eu vou comprar, né? Porque dessa vez que eu fui, na verdade eu não fui preparado para fazer compras, né? Então acabei ganhando aí essas camisas. Meus queridos, a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Atos dos Apóstolos que a missão de Deus é resgatar o homem da sua atual situação de queda. Desde o Éden, a raça humana ficou comprometida à queda. E no livro de Atos dos Apóstolos, logo no início, quando os servos de Deus foram batizados com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele dá uma palavra, né? Ele dá uma palavra ali, enfatizando
acerca do cumprimento da promessa do batismo com o Espírito Santo na vida das pessoas, que as pessoas seriam seladas, né? E Pedro deu um grande discurso, né? Deu um grande discurso dizendo que a promessa, né, seria estendido a todos, tá? Tanto os que estão perto e os que estão longe, a todos quanto o Senhor os chamar. O todo aqui para a palavra de Deus significa que nenhum ser humano deverá ficar de fora do processo de salvação de Deus, a não ser que ele não queira. Compreendeu? Existe uma questão, uma coisa a ser observada nesse processo em que Deus empregou e designou homens e mulheres através dos tempos para poder levar a mensagem de salvação, né, às pessoas que ainda não ouviram, para que elas pudessem entender a real intenção do amor de Deus. Os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, eles precisam viver de uma forma que possam produzir esse sentimento nas demais pessoas. Claro que os cristãos também, ao aceitar a Cristo como Salvador, eles não estão isentos dos males, dos problemas, das dificuldades, dos enfrentamentos que nós estamos enfrentando, os efeitos da crise que nós passamos, crise de saúde, que nós passamos há pouco tempo atrás por um vírus que chegou ao país e afetou o mundo inteiro praticamente. Então os cristãos não estão em escape, eles não estão em escapes de vivenciar ou estar envolvido em certas coisas, em acontecimentos que às vezes poderão afetar a sua vida como um todo, tanto financeiro, quanto psicológico, quanto de saúde, quanto nas relações. Então é necessário o cristão, o servo de Deus, ter muito cuidado, tá? Porque o nosso papel é levar esse sentimento de Deus, o amor de Deus, aos demais corações. Então nós precisamos evitar algumas coisas. Mesmo que às vezes nós não conseguimos evitar totalmente, mas temos que trabalhar para o nosso bem-estar e o bem-estar daqueles que estão à nossa volta, né? Então, a promessa, ela diz respeito a todos o quanto o Senhor chamar. Está aqui no capítulo, entre o capítulo 2, né? O capítulo 2 e tal, não é verdade? Entre o capítulo 2 e o capítulo 3, que o Pedro, ele dá um discurso falando sobre estas coisas, sobre a conversão de alma, né? Só que o apóstolo Pedro, na sua própria carta, na sua segunda epístola, do capítulo 3 de 2 Pedro, ele também diz outra palavra. Lá, no livro de Atos dos Apóstolos, ele lança a rede, ele diz, olha, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, né, todos os seus parentes e a todos os que estão longe e os que estão perto, e a todos quanto o Senhor chamar. Compreendeu? Só que no capítulo 3 da segunda carta que Pedro escreve, que é de sua própria autoria, né, ele fala sobre a vinda do Senhor. Porque a vida cristã é um processo e ela termina na vinda do Senhor, que vem buscar os seus escolhidos. No capítulo 3 e verso 9, ele fala, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, né? Mas é longânimo, grave isso, longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O verso 10 diz, só para sintetizar, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
no qual os céus se passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Certo? Leitura bíblica. Então, antes que isso aconteça, Deus quer resgatar o teu povo. Tá? Durante a caminhada cristã, o servo de Deus, ele passa por muitos processos, igual eu falei com você, e muitos processos que afetam a sua vida como um todo. Aceitar a Jesus, naquele momento da pregação, é muito bom. No início da nossa fé, tudo que nós vemos é céu. Nós não reconhecemos confusões, divisões, atrito, pessoas que não se falam, pessoas que estão de mal, pessoas que desejam a morte do outro. Nós não visualizamos isso porque estamos com a mente tão focada em Cristo que tudo que nós queremos fazer é ter um momento, um motivo para estar na presença de Deus, seja em casa, na igreja ou junto com os irmãos, compreendeu? Só que durante um período que o servo de Deus, seja ele homem ou mulher, jovem, masculino ou feminino, vai vivendo, ele vai passando por processos. Você compreendeu? Você já leu a parábola do semeador? Ali estão as fases da vida do cristão. Ali está o retrato que Jesus apresentou de como as pessoas recebem a palavra. Os que recebem não dão uma mínima, os que recebem e por causa dos problemas da vida abandonam, deixam de ser cristão, os que recebem e os problemas da vida sufocam ele de tal forma que ele perde o ânimo, e aqueles que recebem, mas não buscam profundidade, que é aqueles que a semente caiu nos pedregais. E aquele que recebe em terra boa, que é aquele que para, pensa e analisa. Uma das coisas importantes na vida do servo de Deus, seja ele homem ou mulher, é parar e pensar. Olha como é que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores. Olha o final do versículo. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O meditar aqui é dar crédito à palavra, o conselho divino. Então isso requer de nós um pouco de disciplina. E se nós não se inclinarmos isso, podemos cair. Então por isso que você vê certos comportamentos no meio cristão, porque muitos podem desanimar por influência, às vezes é influenciado. De repente ele está ali, estava andando de uma forma, passa a andar de outra forma, porque alguém o influenciou, disse que não tinha problema, né? E o cristão passa a andar, passa a deixar de frequentar as orações, os cultos, a conviver com os seus irmãos, né? Esse é um processo de vida dentro da vida do cristão. Isso em todas as esferas, em qualquer parte do mundo, pessoas são pessoas. Estive fora um tempo agora. Lá tinha pessoas assíduas, vocacionadas. Tinha pessoas ausentes, eram membros, mas estavam ausentes. Você compreende? Então o ser humano, em qualquer lugar, ele é um ser humano. Ele precisa de incentivo, de aconselhamento, de orientação. Ora ele vai gostar, ora não vai gostar, mas é o caminho que conduz ao céu. O caminho que nos conduz ao céu, ele nos confronta. O apóstolo Pedro, ele fala que Deus é longânimo porque ele te espera. Ele nos espera. Ele sabe que vamos errar. Ele nos dá o livre-arbítrio para pensar e decidir. Tá certo? Pedro, ele enfatiza isso. Olha o que ele fala aqui. Para nós termos cuidado enquanto Cristo não vem. Olha o que ele diz. Pelo que, amado, guardando estas coisas, procurai que dele sejais achados
imaculado, né? Dele é Deus, né? Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade, ou seja, ser paciente, né? Esperando, né? A longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Olha o que Pedro falou aqui. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, conselho de Pedro, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Eita glória! Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O que Deus pede aqui? Ele não pede muito. Ele pede que vivamos uma vida que nos identifique que somos dele, que ele nos chamou, que ele nos transformou, nos regenerou e somos uma nova criatura. E se nós somos servos dele, as antigas práticas não podem ficar permeando as nossas vidas, porque ele quer, naquele grande dia, nos arrebatar para ele mesmo. Tá certo, meus queridos irmãos e amigos? Esta palavra é apenas um conselho de que nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem dispensado para todos nós, o seu amor, a sua paciência. Amados, vamos ser sinceros, para ter paciência com o ser humano, tem que ser um Deus do calibre do nosso Deus. Sim ou não? Porque às vezes nós não temos paciência entre nós. Compreendeu? Só um Deus do calibre de Deus, da majestade que ele é, do nível que ele é, que não há Deus igual a ele, para nos suportar nas nossas incontinências. Então, essa palavra aqui é apenas um conselho para abrir o entendimento de que Deus nos ama, se interessa por nós, quer que vivamos melhor, quer nos abençoar, mas nós precisamos compreender isso. Se nós não compreendermos isso, o inimigo ele está logo ali, esperando um vacilo nosso para ele passar o pé e nos deixar na lona. Então, fiquemos atentos, é apenas uma conversa a fim de te ajudar, dizendo que você é importante para Deus, tua família é importante para Deus, você que é uma jovem, você é importante para o Senhor. Você que é um jovem, você é importante para o Senhor, seja homem, mulher ou criança, seja uma família, somos importantes para o Senhor. E nós precisamos reconhecer isso, o grande amor de Deus, que é longânimo e que não quer que nenhum de nós se perca. Que Deus abençoe a sua vida. Voltamos numa próxima oportunidade.